Vamos meditar, meus irmãos, na palavra de Deus. E se encontra aqui, meus irmãos, em Mateus capítulo 25. O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Livro, meus irmãos, de Mateus, capítulo 25. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem já achou, meus irmãos? Vamos cantar, vamos esperar, meus irmãos, uns pelos outros, para que possamos juntos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Todos já encontraram, meus irmãos, então vamos ler, amém, a poderosa palavra de Deus. Aleluia. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, todos que deixaram, e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí veio o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as portas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, meu Deus, meu Senhor da glória, aqui está a tua palavra, que é fiel, que é verdadeira, que é lâmpada para nossos pés, que é luz, meu Senhor da glória, para o nosso caminho. Aleluia. Fala conosco e confirma a grande bênção, a grande vitória, o grande milagre e o livramento, em nome de Jesus. Pode se assentar e dar uma salva de palmas para aquele que vive, aquele que reina, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Oh glória a Jesus, oh glória a Deus. Só o Senhor é digno, igreja, só o Pai, só o Filho é digno de adoração. Ei, adora Ele pela beleza da sua santidade, adora Ele pela beleza, pelo que Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele vai fazer ainda na sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui está, meus irmãos, nessa noite, uma palavra para o nosso coração, aonde, meus irmãos, o Senhor deixou, meus irmãos, uma parábola, meus irmãos, aqui, meus irmãos, de 10 mulheres, meus irmãos, 10 mulheres, meus irmãos, ali, que estavam ali, meus irmãos, ali, e diz assim, meus irmãos, no capítulo 1, então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Meus irmãos, que coisa linda, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Aleluia. Ali estavam, meus irmãos, aquelas mulheres ali, meus irmãos, elas estavam ali, meus irmãos, com as suas lâmpadas,
ali, meus irmãos, com seu azeite, para sair, meus irmãos, ao encontro, meus irmãos, do esposo. O esposo, meus irmãos, chamado Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, sabe o que eu vejo, meus irmãos, nos dias atuais? Sabe o que eu vejo, meus irmãos, no dia de hoje, meus irmãos? Meus irmãos, quantos, meus irmãos, que no dia de hoje, é bem verdade, meus irmãos, é dessa maneira. Ele já não está, meus irmãos, mais como essas mulheres, meus irmãos, ali estão preparadas com os azeites, meus irmãos, ali. Mas, irmão João, o que significa nesta noite, irmão João? Está com azeite, está com a lamparina, meus irmãos. Tudo, meus irmãos, vem, meus irmãos, através do nosso sacrifício, meus irmãos. Sacrificar a nossa carne, não amar, meus irmãos, mais as coisas do mundo, meus irmãos. Não amar, meus irmãos, nem do que mundo há, como está escrito, meus irmãos, na palavra de Deus. Jesus, meus irmãos, ele fala: ei, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser me servir, aquele que quiser vir após mim, esse padecerá perseguição, esse padecerá aflição, esse padecerá angústia, esse padecerá por amor ao meu nome. Você vai ser julgado, você vai ser caluniado, você vai ser perseguido. Ei, igreja, para servir a Deus, igreja, nós temos que guardar essa palavra, nós temos que guardar essa doutrina, que é fiel, que é verdadeira. Nós temos que obedecer, meus irmãos, o Evangelho. Nós temos que amar, meus irmãos, servir ao Senhor em espírito e em verdade, porque o Senhor diz na sua palavra: eu procurarei aqueles que me servem em espírito e em verdade. Eu quero nesta noite abrir um ponto aqui e dizer para você: você tem servido a Deus na sua dificuldade, você tem servido a Deus nos seus problemas, na enfermidade, no desemprego, ou você está olhando para o lado, ou você está olhando para o outro. Senhor, eu já não suporto mais tanta luta, eu já não suporto mais tanto problema, mas o segredo é adorar. Igreja, o segredo está em adorar, o segredo está em glorificar, o segredo está em exaltar a Jesus Cristo, igreja de Nazaré. O segredo, igreja, está em obedecer a palavra do Senhor, igreja. Aleluia. O segredo está aí. O segredo de nós, meus irmãos, nos encher, meus irmãos, do azeite, as nossas lâmpadas está aí, igreja. É no jejum, igreja, é na oração. Nós só vamos vencer, igreja, esse mundo é através da oração, é através do jejum, é através da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Quando as pessoas, meus irmãos, elas já não têm mais intimidade com o Pai, elas já não derramam mais lágrimas diante de Deus, elas só sabem reclamar, elas só sabem, meus irmãos, blasfemar. Mas nessa noite, Jesus Cristo está falando que os ouvidos dele não está engravado, não, a mão dele não está encolhida, não. Igreja, ele continua sendo o mesmo ontem, ele continua sendo o mesmo amanhã, ele continua sendo o mesmo depois de amanhã. O homem muda, igreja, a mulher muda, o homem muda de bairro, de emprego, de endereço, mas essa palavra, igreja, ela vai permanecer hoje, ela vai permanecer amanhã e vai permanecer dentro do nosso coração por todo sempre, igreja. Porque eu vejo Davi falando: Senhor, eu escondi a tua palavra dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. O segredo também está aí, igreja, é guardar os preceitos, é guardar o mandamento, a palavra do Senhor dentro do nosso coração, é ocupar a nossa mente com as coisas de Deus, andar em espírito, para que não cumpreis a concupiscência da carne. Igreja, o segredo está aí: servir ao Senhor em espírito em verdade, adorar o Senhor na dificuldade, adorar o Senhor na luta, adorar o Senhor na prova, adorar o Senhor na enfermidade. Está passando por luta, adora. Está passando por dificuldade, adora. Está desempregado, adora. Está enfermo, adora. Está doente, adora. Adora aquele que vive e reina para todo sempre. Adora Jesus Cristo de Nazaré, porque ele só ele pode resolver nossos problemas, igreja. Aleluia! Glória a Jesus! As loucas, e 5 delas
bocas. Nós vemos aqui, meus irmãos, que 5 era prudente, mas tinha, meus irmãos, 5 também que não era prudente, meus irmãos. Mas a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que nós temos que ser prudentes, meus irmãos. Nós temos que olhar, nós temos que orar, nós temos que vigiar a igreja, para que nós não viemos, meus irmãos, cair em tentação. Olha aí, meus irmãos, como é que está o mundo? O povo está preocupado, meus irmãos. O mundo está preocupado. Mas nós sabemos, meus irmãos, que essa palavra ela nos afirma que tudo isso ia acontecer. Se for possível, meus irmãos, nós íamos até, meus irmãos, ser presos e até mesmo perder a nossa vida por amor de Jesus Cristo. Sabe o que é que eu vejo, meus irmãos? Lá atrás, meus irmãos, lá na frente, os nossos irmãos, eles estavam ali, meus irmãos, pregando a palavra, e vieram aqueles reis. Ei, quem são vocês? É proibido falar desse nome. E eles, com toda ousadia, cheio do Espírito Santo: você pode me prender, você pode me açoitar, você pode tirar até minha vida, mas eu não vou deixar de adorar, não. Não deixe, igreja, de adorar, não deixe de glorificar ao Senhor. Ainda que Satanás ele esteja se levantando contra a tua vida, ele esteja se levantando contra a tua casa, lá no teu serviço, adora ao Senhor Jesus Cristo, porque vai chegar uma hora, meus irmãos, que o Senhor de lá do céu, ele vai olhar: a minha serva está me adorando, ela está passando por isso, mas olha lá, ela está na minha casa, ela está me glorificando, ela está me buscando. Eu vejo, meus irmãos, quando ali, meus irmãos, Moisés, meus irmãos, estava pronto para partir, e ali Josué, meus irmãos, foi o sucessor, meus irmãos, de Moisés, e o Senhor olha para ele: ei, medita nessa lei de dia e de noite, esforça-te, tem bom ânimo. É o que Jesus está falando aqui nesta noite. Ei, meu irmão, esforça-te, porque o Senhor é contigo. Ei, minha irmã, esforça-te, porque o Senhor é contigo. Ele disse na sua palavra: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Ei, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem a presença de Deus na sua vida, que é o mais importante. Porque eu vejo, meus irmãos, quando Elias andava com Eliseu, ele pediu a coisa mais importante, que é a presença de Deus. Ei, você é diferente, sabe por quê? Porque você carrega a presença de Deus, você carrega a marca de Cristo na sua vida, e nada, meus irmãos, vai nos separar do amor de Jesus Cristo. Eu creio, meus irmãos, que esse problema, que essa luta, essa dificuldade vai passar, e logo você vai fazer como Miriam, cantar o hino da vitória. Muitos não entendiam, muitos compreendiam. Aí assim vai ser na minha vida, assim vai ser na sua vida. Não era aquele irmão que estava daquele jeito, não era aquele irmão que estava daquela forma. Olha como é que ele está agora. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor não desampara o justo, não, meus irmãos. O Senhor não desampara aquele que se esforça, aquele que busca, meus irmãos, a presença de Deus. O Senhor não desampara, igreja. E diz aqui, meus irmãos: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. O azeite, meus irmãos, ele é necessário na nossa vida. A presença de Deus, ela é necessária na nossa vida. A consagração, meus irmãos, ela é necessária na nossa vida. A oração, meus irmãos, ela é necessária na nossa vida. Mas hoje, meus irmãos, Satanás, ele quer lutar, meus irmãos, para colocar frieza nas igrejas, para colocar desânimo nas pessoas. Não vai para a igreja hoje, não. Não canta mais naquele grupo, não. Olha o que você está passando. O sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. Porque foi dado, meus irmãos, eu vejo dentro da palavra do Senhor. O Senhor disse na sua palavra: e foi dado todo o poder para mim no céu e na terra. Meus irmãos, pode se levantar o inferno, pode se levantar, meus irmãos, legião e demônio, mas o Senhor, meus irmãos, Ele está lá do céu, meus irmãos, contemplando tudo. Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo. Não
Não precisa, igreja, você se preocupar não, porque o Senhor, Ele sonda a mente, Ele sonda o coração, Ele sabe, meus irmãos, quando nós clamamos, quando nós pedimos, meus irmãos. Mas muitos, meus irmãos, no dia de hoje já não tem mais paciência de esperar. Aleluia, Deus. Já quer, meus irmãos, se apressar, meus irmãos. Glória a Deus. Nós temos que ser pacientes, nós temos que perseverar, nós temos que obedecer, meus irmãos, a palavra do Senhor. Nós temos que buscar, meus irmãos, ao Senhor enquanto se pode achar, invocar a Deus enquanto está perto. Porque a vinda de Jesus, meus irmãos, ela está muito próxima. E o povo está preocupado, meus irmãos, em ser reconhecido. Sabe o que eu vejo, igreja? João Batista, meus irmãos, ali no deserto, meus irmãos, ali se alimentava de mel silvestre, meus irmãos, e de gafanhoto. Era um homem, meus irmãos, que era cheio do Espírito Santo de Deus, desde o ventre da sua mãe. Mas quando ele olha para Jesus Cristo, ele fala dessa maneira: eu não sou digno nem de levar a sandália daquele homem. Olha só, meus irmãos, que exemplo de humildade, que exemplo de simplicidade, meus irmãos. O Senhor, meus irmãos, Ele procura as pessoas simples, Ele procura as pessoas humildes, meus irmãos, para confundir, meus irmãos, aqueles que acham que são, aqueles que acham que pode. Ei, eu quero falar para você nesta noite: aqui ninguém pode nada, porque a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a glorificação é para Ele, tudo é para Ele, a honra, a glória, o louvor. Essa palavra é dele, a voz é minha, mas a palavra nesta noite também pertence a Jesus Cristo, igreja. As prudentes levaram azeite, e tardando o esposo, todos pelejaram e todas adormeceram. O Senhor disse, meus irmãos, que Ele vai vir buscar a sua igreja. E nós estamos aguardando essa promessa. Estamos guardando essa palavra dentro do nosso coração. Mas muitos, meus irmãos, estão sufocados pelos seus problemas, estão sufocados pelas suas lutas, estão adormecidos, meus irmãos, ali. Mas o Senhor, nesta noite, meus irmãos, Ele quer, meus irmãos, deixar um alerta para nós, através dessa palavra, através, meus irmãos, dessa palavra gloriosa. E aqui nós vemos, meus irmãos, aqui, que elas adormeceram, elas dormiram. Quantos, meus irmãos, que estão dormindo na presença de Deus, estão adormecidos, meus irmãos, espiritualmente, na presença de Deus. Ele já não tem mais força para vir para a casa do Senhor, ele já não tem mais força para orar, ele já não tem mais força para consagrar a sua vida. Mas Jesus Cristo, meus irmãos, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, igreja, eu quero falar nesta noite na direção do Espírito Santo. Aquela pessoa que ninguém dá nada, aquela pessoa que é julgada, aquela pessoa da sua família que é apontada, que as pessoas olham, esse aí não tem jeito. Jesus fala de lá do céu: tem jeito sim, tem jeito sim para ele, porque eu vejo dentro da palavra que aquela árvore foi cortada, e o Senhor disse: ainda há esperança para ela, ainda há esperança, igreja. Creia na palavra de Deus, porque o Senhor não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E Ele disse dessa forma: eu vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, vós estiveis também, e deixarei o meu Espírito Santo e convosco. Na casa de meu Pai há muitas moradas, meus irmãos. Não interessa, meus irmãos, aqui, meus irmãos, nada dessa terra para nós, porque, meus irmãos, o que vai interessar, meus irmãos, é quando nós, meus irmãos, estivermos lá diante do Pai, diante do Filho, diante do Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo, Ele vai olhar para cada um de nós, Ele vai olhar para a igreja. Olha aí o meu povo,
que guardou a minha doutrina, que guardou a minha palavra, que passou por tanta dificuldade, que passou por tanta luta, que passou por tanta prova, que passou por tanta perseguição lá na terra, mas em nenhum momento ele negou meu nome, em nenhum momento ele virou as costas para mim, mas tudo que eu falava ele obedecia, tudo que eu mandava ele fazer, ele estava fazendo. Se eu mandava pregar, ele estava pregando. Se eu mandava evangelizar, ele estava evangelizando. Se eu mandava ele em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, ele estava lá. E vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que tenho preparado desde a fundação do mundo. A nossa casa não está aqui não, igreja. A nossa casa está lá no céu, e é de ouro, é de cristal, aonde não vai entrar nada que contamine aquele lugar. Lá no céu não vai entrar pecado, lá no céu não vai entrar bagagem, mas só vai entrar aquele que for lavado, aquele que for remido pelo sangue do Cordeiro. Igreja, procura se purificar, procura se limpar, procura se lavar nesse sangue que é puro, que é precioso, meus irmãos, que é o Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus, igreja. E meus irmãos, chegou meia-noite. E chegou meia-noite, meus irmãos, o esposo foi ao encontro daquelas mulheres. E ali diz: as loucas disseram às prudentes, dai do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Quantos, meus irmãos, que verdadeiramente estão, meus irmãos, apagados, estão fracos espiritualmente? Isso é triste, meus irmãos, porque o algo mais importante que nós temos na nossa vida é a presença de Deus. Aleluia. O algo mais importante que nós temos é o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E ali, meus irmãos, as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante que os vende e comprai para vós. Mas a salvação, meus irmãos, ela não é comprada. A salvação, meus irmãos, é gratuita. Jesus Cristo, ele já derramou, meus irmãos, o seu sangue lá na cruz do Calvário, meus irmãos, por amor a mim, por amor a você que está aqui presente nesta noite. O véu do templo já foi rasgado, igreja. Jesus Cristo, ele já ressuscitou, ele já está aqui em nosso meio, igreja. Sinta a presença de Deus, sinta a graça de Deus, igreja. E ali, meus irmãos, aquelas mulheres, meus irmãos, elas não estavam com azeite, meus irmãos, e elas foram comprar, meus irmãos, ali. Mas a salvação, meus irmãos, ela não vai ser comprada. A porta é estreita, igreja. O caminho continua, igreja, apertado. A porta é estreita, o caminho ele continua sendo apertado. Quantas pessoas, meus irmãos vão falar naquele dia: mas Senhor, eu preguei a tua palavra, eu revelei, eu profetizei, aleluia, eu fiz grandes maravilhas, mas o Senhor vai falar: você não obedeceu a minha doutrina, você não obedeceu a minha palavra, apartai de mim que eu nunca vos conheci. Mas o Senhor vai falar também para os que forem fiéis. Assim diz no livro de Apocalipse, que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a nossa lágrima. E ainda, meus irmãos, o Senhor vai servir a nós lá no céu a grande ceia. O Senhor vai nos servir, meus irmãos, e lá vai ser só alegria. Não vai existir sofrimento, não vai existir enfermidade, não vai existir dificuldade, não vai existir nada. Vai ser só paz, vai ser só alegria, vai ser só felicidade. E vamos reinar com Jesus Cristo para todos sempre, igreja.
meus irmãos, ali. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas encontraram com ele para as portas e fechou as portas. Assim, meus irmãos, vai ser na vida de Jesus. O Senhor fala, meus irmãos, que é para a gente vigiar, porque o Senhor vai vir, meus irmãos, na hora que não pensei. Ele vai vir, meus irmãos, a hora, meus irmãos, que a pessoa, ela está, meus irmãos, ali, não preparada. Assim foi na vida dessas mulheres. Elas não estavam, meus irmãos, carregando azeite nas suas vidas. Não estavam carregando, meus irmãos, ali a oração, o jejum, a obediência à doutrina. Porque, meus irmãos, nós oramos hoje, nós jejuamos hoje. Tem muitas pessoas que não compreendem, tem muitas pessoas que não entendem, irmão João Paulo. As pessoas, meus irmãos, elas têm que entender uma coisa, que nós oramos hoje, nós jejuamos hoje, para se preparar para as lutas que vêm amanhã, meus irmãos. E tem muitas pessoas que estão incomodadas, meus irmãos, que já não querem mais fazer a obra de Deus, que já não querem mais pregar, que já não querem mais louvar. Qualquer dificuldade, qualquer problema, eu vou deixar a igreja, eu não vou mais louvar, eu não vou pregar mais a palavra. Mas eu vejo, meus irmãos, dentro da palavra do Senhor, que em um momento, meus irmãos, Ele desistiu de mim, e em um momento Ele desistiu de você. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele foi chicoteado, Ele levou soco, Ele foi espancado, Ele foi, meus irmãos, crucificado. E ali, quando Ele estava com aquela cruz, meus irmãos, aquele prego sobre as suas mãos, aquele prego sobre os seus pés, ali o pessoal blasfemando: se é o Filho de Deus, desce dessa cruz. E o Senhor, Ele olha para o céu chorando: Senhor, perdoa ele, porque eles não sabem o que fazem. Assim, meus irmãos, é na nossa vida. Se nós, meus irmãos, soubéssemos, meus irmãos, o amor que Jesus Cristo, Ele tem pela nossa vida, nós se ajoelhava e nunca mais nos levantava. Era só lágrima, era só perdão, era só pedido, meus irmãos, a misericórdia de Deus na nossa vida. Porque o que precisamos, meus irmãos, verdadeiramente é ver como que está a nossa vida e nos humilhar. Porque eu vejo dentro da palavra do Senhor, o Senhor falando: aquele que se humilha, esse eu vou exaltar, mas aquele que se exalta, esse eu vou. Meu Deus, misericórdia, meus irmãos. Glória. Aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta, meus irmãos, será batido, meus irmãos. Então, meus irmãos, o segredo está em nós nos humilhar, meus irmãos, na presença de Deus. O segredo, meus irmãos, está, meus irmãos, em nós reconhecer, meus irmãos, a nossa situação, meus irmãos, diante do Senhor. Aleluia. E as portas se fechou para essas mulheres. Aleluia, meu filho. As portas se fechou, meus irmãos, para elas. Assim, meus irmãos, vai ser naquele último dia. A Bíblia diz que vai haver pranto, meus irmãos, e ranger de dente naquele último dia. Glória a Deus. Vai ser um dia, meus irmãos, de angústia. Vai ser um dia de desespero, de aflição, meus irmãos, ali. Para aquelas pessoas que desobedeceram a palavra de Deus. Para aquelas pessoas que muitas das vezes você foi lá e falou de Jesus para ela, e ela falou: não quero saber. Ali, meus irmãos, elas vão se arrepender amargamente, porque tiveram oportunidade. Alguém foi até eles, alguém falou de Jesus para eles, mas eles não quiseram, meus irmãos, reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida. Assim, meus irmãos, foi na vida dessas mulheres. Elas estavam, meus irmãos, sem vigiar, elas estavam sem o azeite, elas estavam sem a presença de Deus. Meus irmãos, eu vejo dentro da palavra de Deus que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Nós temos que ter paz, meus irmãos, com todos. Nós temos que ser santos, meus irmãos, em toda a nossa maneira de viver.
nós temos que ser santo no nosso pensar, nós temos que ser santo no nosso olhar, nós temos que ser santo no nosso falar, nós temos que ser santo, meus irmãos, no nosso agir, ser santo na nossa casa, ser santo na igreja, ser santo no trabalho, ser santo no trem, no metrô, no ônibus, não importa, seja santo, porque eu também sou santo. Assim diz, igreja, a palavra de Deus santifica a nós. Vós já está limpos pela minha palavra. O que nos limpa, meus irmãos, é a palavra de Deus. O que nos purifica, meus irmãos, é a palavra do Senhor. Aleluia. O que abre o nosso entendimento é a palavra do Senhor. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que nunca vos conheci. Já pensou, meus irmãos? Quando Jesus, meus irmãos, ali está ali diante do tribunal, e bilhões de pessoas vão estar ali, e aquela pessoa, meus irmãos, está ali, ela vai falar: Senhor, eu servi ao Senhor, eu fiz muitas coisas pela tua obra, mas o Senhor vai falar: eu nunca vos conheci. Pensa, meus irmãos, a aflição dessa pessoa, o desespero, meus irmãos, dessa pessoa. Ali o Senhor vai falar: eu não sei quem você é, mas Senhor, eu fiz a tua obra, eu profetizei, eu revelei, eu ganhei almas para o teu reino, eu expulsei os demônios, eu fiz muitas maravilhas. Sim, você fez tudo isso, mas olha o que você estava fazendo escondido. Olha o que você estava fazendo lá, que você achou que ninguém estava vendo, mas eu daqui do céu estava vendo. Olha aqui. E o Senhor vai colocar, meus irmãos, lá como se fosse um filme, para todo mundo ver, meus irmãos, o que a pessoa fez. Ninguém, meus irmãos, vai escapar naquele dia do juízo de Deus. Aleluia. Ninguém, meus irmãos. Glória a Deus. Lá vai estar aquelas pessoas famosas que ganharam o mundo, ganharam riqueza aqui. E o Senhor vai falar para eles: não adiantou a sua fama, não adiantou a sua beleza, não adiantou a sua riqueza, não adiantou a sua roupa, o seu carro, nada. Apartai de mim, que eu também nunca vos conheci. Mas vai vir, meus irmãos, aquela senhora humilde, simples ali, aquele irmão simples que talvez só tinha aquele terno, às vezes o sapato furado ali, mas ele era fiel à doutrina, ele era fiel ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E ali o Senhor vai olhar para ele: meu filho, você passou por tantas lutas lá na terra, você foi rejeitado, você foi humilhado, você foi perseguido, mas eu vi uma alegria tão grande na tua vida, quando você passava por tudo isso, porque você dobrava o joelho e me agradecia, por ser participante das minhas aflições. Eu quero deixar bem claro aqui, igreja: seja grato ao Senhor por tudo, agradeça a Jesus Cristo por tudo. Porque, meus irmãos, nós estamos aqui com as nossas pernas, nós estamos aqui com nossos braços, nós estamos enxergando, nós estamos falando, nós estamos ouvindo, nós não sofremos nenhuma doença, meus irmãos, graças a Deus. Isso é um motivo para nós glorificar, isso é um motivo para nós exaltar e agradecer ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quem pode agradecer nesta noite e glorificar o nome de Jesus Cristo? E para finalizar, meus irmãos, Jesus Cristo, ele deixa um conselho: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Glória a Jesus. A vigilância, meus irmãos, a vigilância com nossos olhos, a vigilância com nossos pensamentos, a vigilância com as nossas palavras, com o nosso gesto, com as nossas atitudes diante de Deus. Porque, meus irmãos, há um livro, meus irmãos, lá, e há muitos livros também,
a qual, meus irmãos, tem um anjo que vem, meus irmãos, nas igrejas. Glória a E Deus. ele fica, meus irmãos, assim, meus irmãos, do lado do altar. E ele fica anotando tudo, meus irmãos, ali. E quando acaba o culto, meus irmãos, foi tudo anotado. Foi anotado palavra, foi anotado pensamento, foi anotado essa palavra, foi anotado tudo. Porque não vai escapar nada, meus irmãos, naquele dia diante dos olhos de Deus. Glória a Deus. Então é necessário, igreja, nós sermos prudentes como essas mulheres foram. As 5 virgens, meus irmãos, elas eram prudentes. Elas estavam cheias, meus irmãos, da presença de Deus. Aleluia. Elas estavam obedecendo a doutrina de Deus. Elas estavam obedecendo a palavra de Deus. Elas estavam guardando, meus irmãos, o esposo vir. E assim não é diferente, meus irmãos, na nossa vida. Nós temos que orar, meus irmãos. Nós temos que chorar. Nós temos que pedir a Deus, meus irmãos, para que nós viemos estar preparados para esse grande dia, meus irmãos. Aleluia. Que pode ser agora, que pode ser pela madrugada, que pode ser pela manhã, meus irmãos, não sei. Jesus pode vir para mim, Jesus pode vir para você. E como que está a nossa vida? Como que está a tua vida, igreja, nesta noite, diante de Jesus Cristo? Será, meus irmãos, que estamos preparados como essas 5 prudentes? Ou será, meus irmãos, que estamos como essas 5 loucas, meus irmãos, que estão esperando, meus irmãos, ali, estão dormindo, estão numa rede, meus irmãos, de balanço? Não, meus irmãos, vamos para o arado, meus irmãos, vamos colocar nossa mão no arado, vamos em busca, meus irmãos, da salva, que estão aí fora, que estão gemendo, que estão pedindo por socorro. Ei, meus irmãos, quem vai enviar, meus irmãos, a palavra, quem vai, meus irmãos, anunciar o evangelho, vai ser nós, meus irmãos, na direção do Espírito Santo. Tem alma que está precisando da tua oração, tem alma que está precisando da tua palavra, tem alma que está precisando do teu abraço, tem alma que está precisando lá fora da ajuda de Jesus Cristo, igreja. Aleluia. Tem alma, meus irmãos, que estão aí fora, meus irmãos, que estão necessitando, meus irmãos, de ouvir a palavra de Deus, igreja. E se nós estivermos vazios, o que nós vamos, meus irmãos, oferecer para Ele? O que nós vamos oferecer, igreja? Se nós estivermos vazios, meus irmãos, os demônios, meus irmãos, vai ser manifesto e o diabo vai falar: quem é você? Você não ora, você não jejuma, você não obedece a doutrina, você não tem autoridade para expulsar, não. Mas, meus irmãos, quando eu vejo dentro da palavra do Senhor aquele homem que estava preso por corrente, por cadeado, e nada segurava ele, até que veio um, meus irmãos, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Quando ele pisou naquele lugar, aquela legião de demônio, ela veio e se prostrou diante de Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, é quando a mulher de Deus ela chega, o homem de Deus ela chega, Satanás ele tem que bater em retirada, Satanás ele tem que sair, porque ele não pode resistir o poder de Deus, igreja. Ele não pode resistir a oração, ele não pode resistir o jejum, ele não pode resistir, igreja, a essa doutrina, a essa palavra que é fiel, que é verdadeira. Ele não pode resistir, igreja, porque essa palavra ela continua sendo a mesma. Ela tem poder para curar, ela tem poder para salvar, ela tem poder para libertar, ela tem poder para tirar as almas do traficante, libertar o macumbeiro, o feiticeiro, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Jesus Cristo não mudou, igreja, ele continua sendo o mesmo, igreja. Ele continua, igreja, sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo, igreja. Ele continua salvando, ele continua curando, ele continua, meus irmãos, operando grandes sinais, grandes maravilhas, porque eu vejo dentro da palavra do Senhor, em meu nome farei coisas maiores ainda dessa de que eu já fiz. E eu creio nessa palavra, meus irmãos, porque o Senhor disse: colocar a mão sobre os enfermos
enfermos, eles curarão, expulsarão os demônios. Eu creio, meus irmãos, nessa palavra, meus irmãos. E aí, meus irmãos, para finalizar, Jesus Cristo, meus irmãos, levou aquelas 5 virgens que estavam preparadas. Mas as que não estavam, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele não pôde levar. Hoje, meus irmãos, para finalizar, o diabo ele está lutando dentro da igreja, meus irmãos. Mas, irmão João, por que o irmão fala isso? Glória a Deus. Colocando dissensão, colocando, meus irmãos, divisão. Eu louvo melhor que aquele irmão, eu prego melhor que aquele irmão, eu faço isso, eu faço aquilo, meus irmãos, ninguém faz nada. Se não for, meus irmãos, pela misericórdia de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Digno, meus irmãos, somente de ser adorado é Jesus Cristo. Digno, meus irmãos, de ser reconhecido é somente Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós somos, meus irmãos, pela misericórdia, mensageiros da palavra do Senhor. Mas toda glória e toda honra tem que ser dada a Jesus Cristo, meus irmãos. Nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Quem tem que ser reconhecido é Jesus Cristo, meus irmãos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Esse que tem que ser reconhecido, gente. Eu fico contente. Eu fico feliz quando eu vejo uma alma salva. Quando eu vejo uma pessoa falando, Jesus Cristo, Ele fez grandes coisas na minha vida. Glória a Deus. Isso me deixa feliz, meus irmãos. Isso me deixa contente, meus irmãos. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Amém. Em nome de Jesus. Mais uma vez de agradecer a Jesus Cristo, agradecer ao nosso irmão João Paulo pelo convite e agradecer a todos vocês que vieram, meus irmãos, nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar passando para o nosso irmão João Paulo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Ele vai estar orando aqui com vocês. Se Deus ele me passar alguma coisa, meus irmãos, vou estar passando, mas vou passar para o servo de Deus. Amém? Para ele estar orando com vocês. Amém, Jesus. Eu vou estar passando, tá? Não vai estar nada. Glória É assim, meus Amém, irmãos. Jesus. É verdade. Revelação, meus irmãos, não é eu chegar aqui e falar que Deus falou se o Senhor não falou. Porque isso, meus irmãos, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Tudo que nós fazemos é direcionado por Deus. Amém? Vamos receber o nosso irmão João Paulo, cidade de Deus. Amém, Jesus. Todos digam glória a Deus. Palavra tremenda na igreja. As prudentes eram prudentes por quê? Porque ao tomarem as suas lâmpadas, elas ainda levaram vasilhas de azeite, porque se acabasse o azeite, elas teriam, aleluia, reserva para colocar em suas vasilhas. a Deus. E as loucas eram loucas por quê? Porque ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite reserva contigo. Então não basta você somente se encher, tem que sair daqui transbordando a presença. Levante as suas mãos e diga: meu Deus, nessa noite eu creio na sua palavra. Fala comigo através das revelações do Espírito Santo, em nome de Jesus. Sente e glorifica a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha, tem uma pessoa aqui entre nós que você tem uma timidez. Tudo que você vai fazer para Deus é uma timidez muito grande, que impede você de louvar, às vezes de pregar. E Deus está repreendendo esse mal aqui nessa noite. Aleluia. Porque Deus ainda tem uma grande obra para realizar na vida dessa pessoa. E se você crê, levanta a sua mão. Aleluia. E já recebe a bênção de Deus.
Uma oportunidade. Isso, vai, recebe aqui de Deus. Pode aplaudir Jesus. Aleluia. Tinha uma criança que quando veio louvar aqui na frente, eu deixei para entregar agora no final, mas era um menino que estava aqui, meus irmãos, onde Deus me deu uma visão. Um menino que estava aqui correndo, brincando, meus irmãos, e o diabo armou um laço para poder acidentar esse jovem, essa criança que estava aqui. Aleluia. E o Senhor mandava eu entregar essa revelação, que está dando um grande livramento. Era o diabo que queria causar, glória a Jesus, esse acidente na vida desta criança. Mas quem crê no livramento de Deus, na glória dele, pode aplaudir Jesus. Ei, maravilha! Tem uma pessoa que Satanás está colocando no seu coração, que uma pessoa te fez muito mal e você não consegue perdoar essa pessoa. Deus está mandando tirar toda a mágoa. Aleluia. Você não consegue perdoar de jeito nenhum. Saiba que se você não conseguir, se você não perdoar, como que Deus vai perdoar você? Todo dia, toda hora que nós se humilhamos e pedimos perdão a Deus, Deus perdoa nós. E você não quer perdoar essa pessoa. Jesus está falando, tira isso do seu coração. Perdoa essa pessoa que te fez mal. Que é a bênção de Deus. Isso, irmã, recebe aqui de Deus a vitória. Ei, maravilha! Que lindo, igreja! Que lindo, que maravilha! Mas Deus já está tirando do seu coração. Você vai conseguir perdoar essa pessoa em nome de Jesus. Olha que tem uma pessoa que Satanás está soprando na sua mente para você pegar as suas coisas e sair de dentro da sua casa. Eu não sei o que tem acontecido lá, mas o diabo é que está soprando na mente dessa pessoa. Pega tudo que é seu e vai embora. Deus ainda está falando que não é o tempo de você sair ainda. Isso aí é o diabo que está lutando, e Deus quer dar o livramento. Uma oportunidade. Isso, aquela irmã lá atrás, recebe na vitória de Deus. Pode receber a bênção do Senhor. Quem crê, diga glória a Deus. Olha, tem uma pessoa aqui entre nós que Deus está arrancando uma enfermidade, irmão, que o diabo ele quer colocar aí na região do teu peito, e é uma enfermidade que desce para o teu estômago, dói toda essa parte aqui, toda essa parte aqui fica dolorida no corpo dessa pessoa, e era o diabo que estava colocando isso, mas só que a partir de hoje não sente mais. Deus é fiel para cumprir com a palavra dele. E cima recebe aqui a vitória. Pode aplaudir Jesus, igreja. Ei, maravilha! Que coisa linda. Alguém levou o nome de uma pessoa aqui, lá na macumba, para querer colocar um filho que você tem contra você. Você não se entende mais com o teu filho não se entende mais com você. Irmão João Paulo, o que está acontecendo? Foi essa obra do inferno que foi feita para atingir você e o teu filho, e Deus está repreendendo esse mal. Uma oportunidade, 2 oportunidades, 3 oportunidades. Isso, irmã, recebe aqui de Deus a vitória. Deus vai repreender esse mal. Quem crê, diga aleluia.
As revelações do Espírito Santo, irmão, ela só não vai se cumprir por dois motivos. Uma, se Deus fizer uma promessa para você, que Deus ele abre a porta. Mas tem pessoas que o diabo não pode fechar a porta, mas a mesma pessoa que recebeu a vitória vai lá e fecha a porta que Deus abriu para ela. Então, aleluia, só existe dois motivos de você não receber a vitória através da revelação. O primeiro é se você desobedecer a Deus, e o segundo é se a revelação não for de Deus. Se a revelação não for de Deus, como que a revelação ela vai se cumprir? Quem está compreendendo da glória de Deus? Então, meus irmãos, é necessário discernimento. Tem uma pessoa que Deus está entregando esse dom. Qual que é o dom mais importante? O dom de discernir os espíritos. E tem uma pessoa aqui entre nós que Deus está te entregando esse dom. O dom de você discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Aonde está essa pessoa? Também não é uma oportunidade. Também não. Pode receber a vitória de Deus. Deus vai dar um dom. Maravilha. E me revela mais ainda o Senhor, que tem uma pessoa, que essa mesma revelação que eu passei para a irmã, Deus vai usar essa pessoa só para poder confirmar. Quem está compreendendo da glória a Deus? Deus ainda está distribuindo os dons do Espírito Santo. Tem uma pessoa, meus irmãos, que Deus está arrancando aqui uma tristeza no teu coração. Deus te trouxe aqui para te alegrar. Somente Deus sabe o que você tem passado. Não é necessário eu saber, o pastor João saber, não é necessário. Deus sabendo é o suficiente. E Deus te trouxe aqui para te alegrar. Você não vai sair daqui da mesma maneira. Aonde está essa pessoa? Uma oportunidade, também não é. Duas oportunidades, também não é. Isso, irmã, recebe aqui a vitória de Deus. Deus vai te dar vitória hoje. Ei, maravilha. Olha, Deus me deu uma visão da coluna de duas pessoas. Sua coluna estava inchada, e às vezes mesmo deitado ali na sua cama, você sente as suas costas, né, doendo. Você sente a sua coluna doendo. Jesus está colocando a mão para te dar vitória. Não sei se é por conta do teu trabalho que é pesado, até mesmo aquele bico de papagaio, né? Mas de uma coisa eu sei, tenho certeza e afirmo para a igreja, que a partir dessa revelação você vai notar uma grande diferença. Porque o próprio Deus está colocando a mão e te dando a vitória. São duas pessoas. Isso, mas de novo, cadê a outra pessoa? Quer a vitória? Uma oportunidade. Isso, varão, recebe de Deus. Aleluia. Deus vai operar maravilha aqui nessa noite. Tem uma pessoa que você teve um sonho. Deus vai te dar o discernimento desse sonho. Só que para você receber o discernimento, Deus está requerendo um pouco mais de busca, de oração, de jejum, que Ele vai discernir esse sonho para você. Quer a vitória? Isso, pastor, recebe aqui de Deus a bênção. Deus vai operar, Deus vai dar o discernimento do sonho. Ei, maravilha, que coisa linda. Quem crê que Deus está conosco, na glória a Deus. Quem crê que Deus está conosco, diga aleluia. Então dá uma linda salva de palmas para Ele.
Aleluia. Olha, Deus me deu uma visão aqui de alguém olhando para uma irmã que está entre nós. E essa pessoa, ela sente uma inveja tão grande, mas tão grande, que tem até um demônio lutando no coração dela, para ela ficar com inveja de você. E teve uma porta que até se fechou por conta dessa inveja terrível. Teve uma porta que se fechou na sua vida por conta dessa inveja. E essa pessoa ainda sente muita inveja porque ela não fica contente com o que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família. Só que a partir de hoje, esse demônio que está colocando isso daí no coração dela, Jesus está repreendendo aqui nessa noite. E é contra a vida de uma irmã. E para você saber que é Deus que está revelando, você viu esta porta se fechando na sua vida. Mas a partir de hoje, a porta que Deus abrir, o diabo não vai ter mais poder para fechar. Uma oportunidade também não é. 2 oportunidades, 3 oportunidades também não é. A última oportunidade, isso, irmão, recebe de Deus.